Hi everyone. On today's program, we have a great guest. Olá, pessoal. No programa de hoje, temos um ótimo convidado, o Comodoro da Marinha Real Britânica, Stephen Jeremy, que comandou 4 navios de guerra no 5º Esquadrão de Destruidores e na Aviação Naval Britânica. Ele serviu na Guerra das Malvinas e no Mar Adriático durante as campanhas da Bósnia e de Kosovo. Mais tarde, aposentou-se após uma missão operacional em 2007, quando atuava como diretor de estratégia na Embaixada Britânica no Afeganistão. Ele também é autor do livro Strategy for Action: Using Force Wisely in the 21st Century. Muito obrigado por ter vindo. Hoje em dia, não se fala muito sobre estratégia na Europa. Vejo mais uma linguagem normativa. Então estou muito feliz em tê-lo no programa. Obrigado. So I'm very happy to have you on the program, so thank you. É um prazer. Sou um grande admirador do seu trabalho, Glenn, então é um prazer e uma honra ser convidado e ter a oportunidade de conversar com você. I appreciate that. Agradeço por isso. Sempre que falamos da Rússia, geralmente nos referimos a Putin, ou a personificamos. Mas qual é a estratégia russa? Sempre ressalto que uma das fraquezas que temos na Europa hoje em dia é que não discutimos mais as preocupações de segurança ou a estratégia de nossos oponentes. De fato, se vamos discutir estratégia, primeiro precisamos abordar o que os preocupa. Quais são suas preocupações de segurança e como eles respondem a elas. Do meu ponto de vista, isso frequentemente nos deixa em uma espécie de vácuo estratégico. Se tudo precisa ser explicado como ocorrendo em um vácuo, então tudo passa a ser sobre ambições territoriais, restauração da União Soviética, alguns impulsos hitlerianos ou simplesmente um DNA imperialista. Já não há mais uma explicação real. Mas na abordagem russa dessa guerra, a guerra no primeiro dia é muito diferente da guerra de hoje. Eu estava me perguntando, você tem uma visão interessante sobre como avalia a estratégia militar da Rússia, ou a evolução dela? Acho que isso vem realmente do meu próprio autodidatismo. Quando eu estava nas Forças Armadas Britânicas, olhando para trás, fiquei desapontado com a má qualidade do ensino de estratégia. E se era ruim no meio militar, então era ainda pior em qualquer outro lugar, na diplomacia ou em algo do tipo, Glenn. Foi por isso que escrevi o livro. Publiquei em 2011, está fora de catálogo agora. Mas fiz isso porque achei que havíamos perdido a noção de como fazer estratégia. E olhando agora, temos Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria e agora a guerra entre Rússia e Ucrânia. Todos, eu diria, derrotas ou retrocessos do Ocidente. E todos, acredito, devido a um pensamento estratégico deficiente. Então, infelizmente, receio que meu livro não tenha surtido efeito, porque ainda estamos cometendo os mesmos erros. Mas quero dizer, quando vi a guerra começar pela primeira vez, eu realmente não tinha... Bem, eu não estava envolvido de perto. Eu trabalhava no setor de energia offshore. Mas a primeira coisa que fiz foi começar a pensar seriamente sobre o que a Rússia estava tentando alcançar. Também tentei conhecer Putin, li a autobiografia de Philip Short, que é bem equilibrada, e depois ouvi as 4 entrevistas de Oliver Stone. Aí você começa a entender o homem. Saí disso com grande respeito, porque senti que ele era uma pessoa muito estratégica. E a maneira como comecei a ver a situação foi que, na verdade, tudo isso tem a ver com a segurança russa. É óbvio que se trata da segurança russa quando se faz a análise. Isso tem sido evidente para muitos pensadores ocidentais inteligentes desde o início dos anos 1990. A pessoa mais óbvia foi George Kennan, que disse que esse seria o maior erro que se poderia imaginar. E acho que ele foi provado certo. Então vejo a estratégia russa como algo em evolução. Na verdade, temos 5 fases. A primeira fase foi a Operação Militar Especial, que as pessoas viram como uma invasão para tomar a Ucrânia. Eu nunca vi dessa forma, porque é claro que com apenas 190 mil soldados, muitos deles milicianos de Donbass, isso não seria suficiente para conquistar um país maior que o Iraque.
Então é óbvio que não posso acreditar que o Estado-Maior russo tenha cometido um erro e dito, podemos conquistar isso com essas forças. Para mim, tudo se tratava de diplomacia. Nessa primeira fase, o objetivo era trazer a Ucrânia para a mesa de negociações. E, de fato, estava prestes a ser bem-sucedido em março e abril, até que Boris Johnson, a pedido de Biden, foi até lá e mudou a opinião de Zelensky. O que, olhando em retrospecto, será, acredito, um jornalista que embrace Stacklet Pint. Depois disso, quando ficou claro que a OTAN iria apoiar a Ucrânia e que isso se tornaria uma guerra, acho que a Rússia passou do que era essencialmente uma operação diplomática apoiada por força militar para uma situação em que aceitaram que teriam de lutar. Assim, temos uma retirada operacional na segunda fase, de abril a setembro de 2022, e depois o que eu chamaria de um reposicionamento estratégico e o desenvolvimento da linha Surovikin. Essencialmente, trata-se de uma posição consolidada, mantendo o máximo possível do Donbass, enquanto também se remobilizam. E de fato, os russos falaram sobre uma mobilização para uma guerra de 30 meses, se não me falha a memória. E então, na terceira fase, a partir de outubro, quando a linha Surovikin está forte e eles consolidaram sua posição, ocorre o que eu chamaria de uma defesa operacional de atrito. Nesse estágio, enquanto a Rússia está se mobilizando estrategicamente e com certo sucesso, não se trata apenas de mão de obra, trata-se também de mobilização militar e industrial. Enquanto isso acontece, o que os ucranianos fazem, sem dúvida, incentivados pelos britânicos e americanos, é avançar contra a linha Surovikin, com consequências desastrosas, não para um, mas para dois exércitos. Suspeito que isso não era o que os russos esperavam, mas como um dos seus objetivos militares era a desmilitarização, acabou os beneficiando. Os ucranianos estavam desperdiçando exércitos contra uma linha praticamente inexpugnável, sem superioridade aérea ou qualquer uma das vantagens que normalmente se desejaria. Acho que então, entramos no período que vai do final de 2023 até agora, o que eu chamaria de ofensiva de atrito. Nesse estágio, os russos estão em uma posição solidamente mobilizada e começam a avançar. É uma ofensiva de atrito, e seus objetivos são manter o desgaste das forças armadas ucranianas, enquanto também começam a garantir objetivos territoriais. Suspeito que eles estavam bastante limitados naquela fase, provavelmente apenas o Donbass, embora tenham começado a se expandir em julho com os 4 oblasts orientais. Acho que isso nos leva ao ponto em que estamos agora, de fato. O que estamos vendo é que a consequência dessa ofensiva de desgaste é o colapso do exército ucraniano. Então suspeito que agora estamos entrando em uma fase 5, que será de exploração. Na fase 4, se a desmilitarização foi alcançada, o que acredito que provavelmente foi, ou em grande parte foi, então a questão é realmente o que a Rússia precisa fazer para garantir seus objetivos de longo prazo. E esses objetivos de longo prazo têm tudo a ver com segurança. Acho que eles não querem o restante da Ucrânia. O que eu acho que eles vão querer é algo que atinja seus objetivos de segurança. Acho que há uma versão minimalista e uma maximalista. A minimalista foi apresentada em junho de 2025, quando os russos colocaram suas 12 propostas para a discussão. E eu imagino que a maximalista seja cobrir toda a Novoróssia. Porque se cobrirem toda a Novoróssia, essencialmente terão alcançado o que considero um dos principais objetivos de Putin, que é proteger os povos de língua russa. Eles também teriam uma área politicamente bastante unificada, já que toda essa região votou nas eleições de 2014 em um governo mais alinhado à Rússia. E estrategicamente estariam seguros. Odessa e o Mar Negro estariam protegidos e não poderiam ser usados por forças inimigas para atacá-los. E eles têm um grau bastante alto de controle sobre o que entra e sai da Ucrânia, graças ao controle que exercem sobre os portos marítimos. Então acho que essa é a primeira fase em que estamos.
Infelizmente, não vejo nenhuma das análises estratégicas que teriam sido essenciais para conduzir uma campanha militar, se isso algum dia foi uma boa ideia, pela OTAN na Ucrânia. Não acho que tenha sido uma boa ideia. Mas nenhuma dessas análises foi feita. Não vejo nenhuma análise estratégica desse tipo, porque me parece que no Ocidente estamos seduzidos pela nossa própria narrativa política. Como já disse antes no programa de Daniel Davis, o Ocidente está sendo guiado por uma narrativa política e os russos por uma narrativa de estratégia militar. Sim, eu conversei com o ex-diretor da CIA, responsável pela análise da Rússia, e ele chegou mais ou menos à mesma conclusão, de que o Ocidente se prendeu à própria retórica. Porque, bem, eu concordo muito com isso. Nós nos comprometemos desde o início com a retórica de uma invasão em grande escala, não provocada, com o objetivo de tomar toda a Ucrânia. E isso foi meio que precisávamos criar consenso e mobilizar o apoio público para nos engajarmos totalmente e confrontar a Rússia. Mas acho que a forma como nos prendemos foi... Bem, você mencionou que os russos alternaram entre a fase 1, 2 e 3. Muitas vezes negligenciamos nessa narrativa que precisamos censurar algumas informações. Por exemplo, no primeiro dia após a invasão russa, o próprio Zelensky, isso foi publicado em sites do governo ucraniano, confirmou que os russos o haviam contatado no primeiro dia para iniciar negociações. Então os russos entraram, como você disse, não com homens suficientes para conquistar a Ucrânia, mas com o bastante para forçar a Ucrânia, depois de 7 anos ignorando o acordo de Minsk, a realmente implementar o que a Rússia considerava necessário para sua segurança. Mas quando isso foi frustrado, e novamente, a retórica até mesmo da União Europeia era de que isso seria decidido no campo de batalha, o conflito se transformou em uma guerra de atrito. Pelo menos o que eu aconselharia em uma guerra de atrito é: não mantenha tanto território com essas linhas de suprimento tão frágeis, porque isso deixa muito exposto. É melhor apertar, recuar um pouco de Kherson no lado oeste do Dnieper, reforçar suas linhas de frente em Zaporozhye, construir essas linhas defensivas e então focar em destruir o exército do adversário. Essa é a coisa mais importante a fazer. Mas no Ocidente, parece que a narrativa era de que a Rússia queria tomar toda a Ucrânia. Então mostramos força, e quando vimos que enfrentaríamos Putin, todos os homens dele começaram a recuar. Assim criamos uma narrativa muito distante da realidade. Isso nos encorajou exatamente no momento em que os russos estavam se fortalecendo, preparando suas linhas defensivas. Eu diria que foi um enorme erro estratégico. Tenho apenas uma pergunta sobre Odessa, porque Odessa parece ser uma linha vermelha, tanto para os britânicos quanto para os franceses. Eles valorizam muito Odessa. Mas para os russos, não se trata apenas de obter mais controle sobre o Mar Negro. Isso também os conectaria à Transnistria, ou Pridnestrovye. E isso é um problema agora que a OTAN parece estar ampliando suas ambições na Moldávia. Seria um incentivo adicional. Você vê possíveis confrontos por causa de Odessa? Ou até que ponto os europeus iriam para manter Odessa, pelo menos? Essa é uma pergunta muito boa. Quer dizer, eu concordo com você. Acho que o lugar natural, Odessa, e de fato toda aquela região, é algo que os russos naturalmente desejariam. Na situação deles, eu também iria querer. Eu poderia ceder terreno se achasse que estava me aproximando de uma boa solução diplomática, mas não há sinal disso. Há muita conversa, mas é principalmente interna, entre russos, americanos, europeus e ucranianos, mas não há uma discussão real e direta com os russos. Então, isso é bastante irrelevante, francamente, para o que os russos querem. Acho que você está certo. Na situação da Rússia, meus objetivos máximos de segurança seriam alcançados mantendo o Dniestr e toda aquela região. É uma boa questão se os britânicos e os franceses, que parecem estar engajados com forças em desvantagem, realmente lutariam para defendê-la.
Acho que seria um enorme erro fazer isso, porque essas forças seriam dizimadas. Elas estariam agindo sem superioridade aérea e enfrentando um exército experiente em combate, provavelmente o mais experiente do mundo no momento, o russo. Eu diria que o segundo mais experiente talvez sejam os ucranianos, e eles foram derrotados pelos russos, ou estão em processo de serem derrotados. Portanto, acho que a questão fundamental para os britânicos e os franceses é se estão dispostos a aceitar níveis muito altos de baixas, para os quais, acredito, não prepararam suas populações, para defender algo que, na minha opinião, é periférico aos interesses de segurança de cada um desses países. Sabe, o fato é que, mesmo que os russos estivessem avançando pela Europa, o que eu não vejo nenhuma evidência, absolutamente nenhuma, na verdade, tudo que os russos dizem sugere o contrário. Quero dizer, o curioso é que você precisa se perguntar, por que os russos iriam querer invadir a Europa? O que há lá que eles precisem? Eles são um país autárquico, com relações comerciais muito boas com praticamente todo o resto do mundo. Então, não há motivo, ao meu ver, para invadir. Mesmo que estivessem, teoricamente, o último lugar a que chegariam seria a França e a Grã-Bretanha. Então não é como se estivéssemos na linha de frente nesses países. Mas acho que a questão política, e uma da qual suspeito que os políticos recuarão, é que assim que surgir a perspectiva de um grande número, estamos falando de milhares, de baixas francesas e britânicas mortas em combate, ou com grande probabilidade de o serem, suspeito que britânicos e franceses hesitarão e aceitarão a inevitabilidade de um exército russo muito mais forte, contra o qual eles, com forças proporcionalmente muito pequenas, têm pouca capacidade de fazer de significativa. Sim, eu sempre peço às pessoas que desenvolvam melhor o argumento quando dizem que depois da Ucrânia, os russos vão tomar a Polônia. Porque veja, ocupar esse território enorme com 40 milhões de pessoas que não querem estar só, bem, nenhuma delas gostaria que a Rússia estivesse lá, parece simplesmente um desastre colossal. Eles não teriam apoio do público russo, porque ninguém conseguiria vender a ideia de ocupar a Polônia. E os parceiros e aliados internacionais da Rússia, seja a China, a Índia, todos, imagino, acabariam se afastando em grande medida. E tudo isso para quê? Não sei o que eles fariam lá. Nada disso faz muito sentido. Soa bem como um slogan, mas não faz muito sentido quando você de novo desenvolve o argumento. Mas a minha preocupação, no entanto, em enviar tropas é a ilusão de controle da escalada. A ideia de que podemos iniciar um confronto direto e ainda controlar até onde ele vai. Se os europeus começarem a perder, o que fazemos? A situação mudaria. Ou, no caso menos provável de os russos começarem a perder, como eles reagiriam? Acho que não pensamos realmente nisso a fundo. É apenas essa ideia de, agora precisamos enfrentar o Putin. É mais ou menos a lógica minha. Mas mesmo você vê a posição ucraniana, você acha que eles tiveram alguma chance de outros para... Eu nunca achei que eles tivessem. E acho que é tão simples quanto isso. Acho que mencionei a você o que discutimos por e-mail. Escrevi um artigo há cerca de 3 meses sobre o equilíbrio de poder. Nele, eu analisava os fundamentos do equilíbrio militar de poder. Na verdade, o equilíbrio de duas coisas. A primeira é a capacidade industrial em nível estratégico, e a segunda são os recursos energéticos para sustentar essa capacidade industrial. Os ucranianos são fracos em ambos. Eles têm uma base industrial relativamente limitada, que está sendo ainda mais corroída pelo bombardeio estratégico russo, e têm recursos energéticos relativamente limitados, que ainda dependem da Rússia. E o mesmo vale em diferentes graus, tanto para os europeus quanto para a Ucrânia. Os americanos provavelmente estão em melhor situação entre os três,
enquanto a Rússia é uma exportadora de energia e, como vimos, tem capacidade industrial para produzir, por exemplo, tantas munições de 155 milímetros quanto todo o Ocidente. Assim, de uma só vez, eles demonstraram que estão em uma posição forte. Eu nunca achei que os ucranianos pudessem vencer. Também acredito que, mesmo que os ucranianos tivessem a OTAN totalmente ao seu lado, ainda assim, em uma guerra convencional contra a Rússia, nós perderíamos. E a razão pela qual digo isso é que já não temos mais as capacidades que tínhamos no fim da Guerra Fria. Pegue, por exemplo, o serviço do qual eu fiz parte, a Marinha Real. Nossa frota de fragatas e destroyers tem cerca de 1/3 do tamanho que tinha no fim da Guerra Fria, e nossa força anti-submarino é mais ou menos a mesma. Se quiséssemos lutar, e não vejo motivo algum para isso, mas se realmente quiséssemos lutar contra os russos, dependeríamos criticamente dos americanos. O exército americano, pelo que me lembro, tem cerca de 427 mil soldados. Então seria preciso transportar esse contingente, seria preciso mobilizar esse exército. Mesmo que houvesse apoio político, ele simplesmente não existia. Você teria que mobilizar esse exército e levá-lo através do Atlântico, onde ele ficaria vulnerável tanto à guerra submarina quanto à guerra de Minas. Depois é preciso pensar na capacidade industrial aqui na Europa. Novamente, muito vulnerável ao bombardeio estratégico pelos russos, contra o qual não podemos fazer nada. Um dos meus cargos na Marinha foi como comandante de um destroyer de defesa aérea. E posso dizer que não temos nenhuma capacidade de defesa aérea contra mísseis hipersônicos em lugar algum da Europa. Não acho que os americanos realmente tenham isso também, talvez um pouco com o que é conhecido como THAAD, mas não. Acho que não temos a capacidade de vencer. Portanto, não acredito que a Ucrânia jamais tenha tido essa capacidade. Acho que um dos problemas, Glenn, foi que não pensamos bem na expansão da OTAN. Os russos vinham nos dizendo desde 2003, e mais especificamente em 2008, que a Geórgia e a Ucrânia representavam uma linha vermelha. E mesmo assim, continuamos expandindo sem prever a possibilidade de que a Rússia realmente quisesse dizer o que dizia e fosse agir. E quando agiu, não estávamos preparados. Por isso, se tivéssemos estado preparados, ou se tivéssemos feito mais, então se a expansão fosse uma boa ideia, a história poderia ter sido diferente. Mas novamente, a Rússia está operando em linhas internas, totalmente industrializada, e não consigo imaginar nenhuma circunstância politicamente viável em que a Ucrânia, mesmo com o máximo de apoio dos Estados Unidos e da Europa, pudesse vencer. No seu artigo, porém, você foca bastante no papel das capacidades industriais e, claro, da logística. É interessante que Obama também tenha destacado a questão logística durante sua presidência, que esse era o motivo pelo qual não queríamos escalar o conflito na Ucrânia, porque os russos teriam o controle da escalada. E as pessoas costumam apontar que para os russos isso importa mais. Novamente, se eles veem isso como uma ameaça existencial, vão colocar tudo o que tem nisso. Era meio óbvio para muitos que os Estados Unidos mudariam de posição em algum momento. De fato, eu entrevistei em meu programa o ex-chefe das Forças Armadas da Alemanha, o general Harald Kujat, e ele fazia o mesmo ponto. Para os russos, eles vão colocar tudo nisso, porque é algo existencial. No entanto, previmos há mais de 2 anos que os americanos, uma vez que a guerra estivesse perdida, começariam a se afastar. Na verdade, isso foi em janeiro de 2023. Então já se passaram quase 3 anos. Então você sabe, ele previu isso, mas isso não teve realmente nenhum impacto na narrativa da mídia. No entanto, você mencionou a dificuldade de nos protegermos contra as armas russas, o Oreshnik, acho que foi o que você disse, e como elas podem atingir portos estratégicos de países da OTAN. Assim, toda a guerra poderia chegar a um fim muito repentino. Mas você vê agora a probabilidade de uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia, e você tem alguma projeção de como isso realmente se desenrolaria?
Acho que é improvável, mas não impossível. Não acredito que haja qualquer apetite político na Europa por uma guerra. O cenário preocupante, embora improvável, seria aquele em que o controle da escalada sai do controle e acabamos em uma situação de retaliação contínua. Alguém responde, depois outro responde e assim por diante. Acho que isso é improvável, mas não impossível. E devemos ser extremamente cautelosos quanto a isso, porque a Europa sofreria ainda mais do que já sofreu. Europe would suffer even more than it already has. I think that the more likely situation. Acho que a situação mais provável é que enquanto as conversas diplomáticas, como o Plano do Ponto de Paz de 28, continuam, os russos as observam com interesse. E eles estão ansiosos para continuar conversando com os americanos por razões estratégicas óbvias. Mas eles estão no que eu chamaria de Plano A. E o Plano A é um pouco como um trilho de trem. Está seguindo em direção a uma solução militar. A solução militar, que acho que mencionei um pouco antes, é uma minimalista. O plano de 12 pontos, de 25 de julho, cobrindo os 4 oblasts e a Crimeia. Ou uma maximalista, para realmente recuperar toda a Novorossia. Acho que à medida que isso continuar, suspeito que o que vai acontecer é que ficará cada vez mais claro para os europeus, como acho que já está claro para aqueles na administração americana, que eles não podem vencer essa guerra e que estão enfrentando uma derrota estratégica. Isso seria realmente desconfortável para eles, por causa da narrativa política que construíram. E a forma como essa narrativa se desenvolve é que se apaziguarmos Putin, o resto da Europa cairá. Sabemos, porém, que não é assim que os apologistas realmente se sentem, porque se realmente sentissem, estariam se mobilizando para a guerra agora. Estariam se mobilizando para uma guerra total. Estamos longe de uma mobilização total, então sabemos que eles não sentem isso. A dificuldade deles é lidar com o que será o crescente esvaziamento da narrativa política à medida que a Rússia avança rumo à vitória militar. À medida que a Rússia se aproxima cada vez mais, acho que eles simplesmente terão que engolir o orgulho e aceitar que isso foi um grande erro estratégico, previsto já em 1990 e novamente em 96, como eu disse, por George Kennan. À medida que isso se desenrola, será interessante observar o impacto. Suspeito que o impacto político sobre duas instituições, a OTAN e a UE, possa ser profundo. Também estou acompanhando as consequências econômicas da guerra de sanções, que descrevi em um artigo para a nossa Naval Review em 2022 como sanções boomerang. É quase certo que terão mais impacto, ou um impacto mais negativo na Europa do que na Rússia. E é isso que está se confirmando. Sempre pensei que Putin, que é um estudioso de economia e recursos, especialmente dos recursos russos, teria previsto isso e percebido as consequências para a Europa de começar a cortar nosso fornecimento de hidrocarbonetos e substituí-los por fontes mais caras. Isso inevitavelmente teria um efeito econômico profundo, e é o que está acontecendo. Portanto, acredito que à medida que as recessões começarem a se espalhar pela Europa, e as pessoas passarem a olhar mais para dentro, a Ucrânia será algo que elas aceitarão se isso significar que não precisarão gastar mais dinheiro e poderão se concentrar em tentar resolver suas próprias economias. Agora, ouço de Moscou também. Pelo menos a minha impressão é que se surgisse um bom caminho diplomático, eles o seguiriam. Mas eles basicamente partem do princípio de que isso não vai a lugar nenhum, que Trump fará algumas investidas, depois os europeus entrarão em cena e ele vai ter que mudar de posição. E bem, é essencialmente aí que estamos hoje. Gosto que você tenha mencionado George Kennan, aliás, porque em 1998 ele deu aquela famosa entrevista ao Friedman no The New York Times. Ele destacou que acreditava que a expansão da OTAN iniciaria outra Guerra Fria, e também previu que depois de algum tempo haveria uma resposta feroz da Rússia. Nesse ponto, as pessoas que haviam defendido a expansão da OTAN essencialmente justificariam a expansão com base na reação da Rússia.
justify expanding NATO based on Russia's reaction. So that, well, this is why we expanded Então, NATO, bem, because the é por Russians isso que expandimos a OTAN, porque os russos são simplesmente imperialistas, expansionistas e agressivos. Então foi uma boa coisa termos expandido a OTAN. Quero dizer, até Madeleine Albright, em certo momento, ela era uma grande entusiasta da expansão da OTAN, mas até ela reconheceu que sim, é claro, os russos veem isso como uma ação ameaçadora. No entanto, se eles se voltarem contra nós, teremos a OTAN. Essa era a lógica. James Baker chamou isso de profecia autorrealizável, que construiríamos a OTAN para dissuadir futuras agressões da Rússia, mesmo que essa agressão fosse causada pelas próprias preocupações de segurança da Rússia. Então tornou-se uma aliança para lidar com os problemas que ela mesma criou. Mas você mencionou o colapso da OTAN. Não o colapso. Você disse que achava interessante como a UE e a OTAN poderiam se parecer depois desta guerra. Você acha que a arquitetura de segurança é se moldada após esse normal? Acho que muita coisa vai depender das decisões de cada país. Escrevi em um artigo, na Responsible Statecraft, que a OTAN existe para enfrentar a ameaça criada por sua própria existência, mas é incapaz, militarmente, de se opor à ameaça que sua própria existência gera. Então gosto de pensar que em algum momento as pessoas começarão a perceber que o que chamavam de dissuasão por meio da expansão da OTAN era na verdade confronto. E que precisamos passar de uma situação em que, filosoficamente, estamos confrontando os russos, ao avançar até sua fronteira, para uma em que possamos começar a dialogar com eles. E acho que o que Putin valoriza nessa relação, um tanto caótica entre a Rússia e os Estados Unidos, é que, apesar de tudo, ainda é uma relação dá a ele alguém com quem conversar. Então ele tem Trump e a equipe para conversar, e essas conversas provavelmente não são muito fáceis, mas são muito melhores do que qualquer conversa vinda da Europa, porque simplesmente não há conversas vindas da Europa. Parece-me que, com uma ou duas exceções, Obama é quem se destaca. Ninguém quer falar com a Rússia. Quero dizer, acho absolutamente extraordinário que a diplomacia não possa continuar mesmo nessa circunstância difícil. E isso é um sinal de uma espécie de pensamento de culto na liderança política ocidental. Essa ideia de que conversar com a Rússia é algo ruim. Quero dizer, é um exemplo extraordinário de ineptidão política e diplomática, pelo que posso ver. Mas gosto de pensar que, à medida que a guerra começa a se aproximar de uma conclusão, as pessoas começarão a refletir novamente sobre a OTAN e se a OTAN é realmente a resposta certa para a segurança europeia. O que está claro é que os Estados Unidos estão se afastando, e eu consigo entender o motivo. Já disse em outros artigos que os americanos provavelmente veem a guerra entre Rússia e Ucrânia como algo em torno do 5º lugar na sua lista de prioridades. O número 1 será sempre a situação interna dos Estados Unidos. O número 2 é provavelmente a relação com a China e Taiwan. O número 3 será o Golfo, embora esses dois possam estar invertidos. E suspeito que o número 4 seja o hemisfério ocidental e a América do Sul. A Europa é algo sobre o qual eles falam cada vez mais, em deixar os europeus cuidarem de si mesmos, e acho que estão certos em fazer isso. Nós, europeus, deveríamos estar pensando em como cuidar da nossa própria segurança, e uma das melhores maneiras, de longe, é realmente começar a conversar com a Rússia, porque acredito que a Rússia estaria aberta a isso. Na verdade, tenho certeza de que eles estariam abertos a isso. Suspeito que tenhamos perdido grande parte do valor econômico de um relacionamento com a Rússia, porque acredito que a Rússia agora se reorientou em direção à China e à Índia, aos países do BRICS, e não precisa mais da Europa economicamente. Isso será uma grande perda para muitos países europeus, especialmente os menores. Mas suspeito que, se conseguirmos chegar a uma situação em que haja uma relação mais cooperativa com a Rússia, uma em que comecemos a falar sobre segurança cooperativa, em vez de segurança confrontacional, talvez por meio dos auspícios da OSCE, da qual a Rússia é membro, então poderemos realmente começar a avançar.
then we might start to actually make progress. That would be by far the best. Na minha opinião, esse seria de longe o melhor caminho. No entanto, não tenho certeza se já temos uma liderança política europeia preparada para isso. Isso pode mudar à medida que os europeus comecem a perceber que foram... Bem, não acho que os líderes europeus tenham mentido para seu povo, mas acredito que os tenham enganado por meio de manipulação, da criação de uma narrativa política e da falta de disposição para ouvir qualquer coisa que possa desafiar essa narrativa. Quanto à União Europeia, sempre senti que em algum momento ela provavelmente entrará em colapso. Isso se deve ao paradoxo dentro da UE. É um grupo de países unidos e ainda assim não há um sistema político unificado. Não é um Estado. É um superestado. E eu acho que o fator-chave suspeito será a Alemanha. Porque à medida que a Alemanha entra em recessão, o que parece cada vez mais provável, suspeito que os alemães vão analisar com muito cuidado os gastos que estão fazendo na UE. E se esses gastos começarem a cair, ou se eles decidirem gastar menos na UE, e eu faria no lugar deles, então surge a questão, para que serve a UE? Porque, é claro, grande parte da UE, além do mercado comum, provavelmente é algo bom. Mas muito da UE diz respeito, na verdade, a investimentos dos países do Norte, nos países do Sul, para ajudar em seu desenvolvimento econômico. A outra questão aqui, é claro, é o euro também. É muito interessante se você observar a indústria bancária. O sistema Target 2, que monitora os desequilíbrios bancários entre a Alemanha, em particular, e outras nações do Norte e as nações do Sul, torna difícil ver como qualquer um desses desequilíbrios ou as dívidas dentro dele podem ser reparados. Então suspeito que veremos um colapso econômico. E quando esse colapso acontecer, talvez isso seja um termo forte demais, talvez não, mas à medida que acontecer, acho que as pessoas começarão a pensar muito mais em termos de suas próprias nações, em vez de tentar continuar com uma instituição que demonstrou receio dizer, ao longo dos últimos 3 ou 4 anos nesta campanha em particular, muitas de suas falhas fundamentais. Sim, não. Essa incapacidade de sequer conversar com a Rússia. Isso é algo novo na história europeia. Sabe, eu não diria que fomos nós que inventamos a diplomacia, mas em certa medida fomos nós que inventamos a diplomacia moderna. E ainda assim não conseguimos mais conversar com a Rússia. Especialmente nesta guerra, nossos líderes políticos ficaram apenas à margem, assistindo enquanto centenas de milhares de jovens morriam nas trincheiras, e mesmo assim, não quiseram dialogar com o outro lado. Eles poderiam, ao menos, ter mitigado alguns dos excessos da violência. E não apenas isso, mas o boicote à diplomacia foi acompanhado de um moralismo tão exibido, como se fosse um sinal de virtude. É algo realmente extraordinário, e tenho dificuldade em entender. Mas é uma pena, porque acho que a arquitetura de segurança europeia realmente precisa estar no centro dessa questão. Nos anos 1990, poderíamos ter integrado a Rússia à arquitetura de segurança europeia. De fato, essa era a principal estratégia dos russos após a Guerra Fria. Tudo o que eles queriam, a força motriz, a grande estratégia, era se integrar a uma Europa mais ampla, conquistar um lugar à mesa. É por isso que concordo com você que a OSCE poderia ser essa organização. Ela foi criada para esse propósito, como uma arquitetura de segurança inclusiva, baseada nos acordos de Helsinki e na cara uma nova Europa. Mas quando a OSCE já não tinha mais nenhuma força, à medida que a OTAN se expandia, tanto Zelensky quanto Putin sugeriram que poderiam se juntar à OTAN. Em 2008, o presidente Medvedev disse, "Ei, podemos ter uma nova arquitetura de segurança, uma pan-europeia. A OTAN pode continuar existindo sob o guarda-chuva de um sistema pan-europeu." Isso também foi rejeitado. E então, acho que foi em 2010, houve a proposta da Rússia de um acordo de união entre a OTAN e a Rússia, também rejeitada ou recebida com frieza. Eles continuaram a esperar que talvez a integração gradual por meio da cooperação econômica pudesse ser o caminho.
E então, é claro, isso morreu em 2014 com a queda de Yanukovych, quando perceberam que, bem, se a Ucrânia fosse se tornar uma linha de frente em vez de uma ponte, e agora também temos as sanções, a grande Europa estava morta. É como se fossem 300 anos de uma política externa voltada para o Ocidente em nome do desenvolvimento desde Pedro o Grande. Acabou. E agora, em vez disso, eles vão olhar para o Oriente. Quero dizer, acho que esse é realmente o erro da nossa geração. Mas você acha que a OSCE poderia ser revitalizada, então? Porque a OTAN, não sei. Acho que a crítica à OTAN depois da Guerra Fria era que ela já tinha forma. Queríamos preservar essa forma. E então, tivemos que procurar uma nova função. Ou seja, a expansão da OTAN, ou missões fora de área, qualquer coisa para encontrar uma função para a forma. Mas deveríamos voltar à prancheta para, sabe, colocar a função em primeiro lugar e depois determinar a forma. Ou seja, o que cria segurança? Quero dizer, como deveria ser a arquitetura de segurança europeia do seu ponto de vista? Desculpe, foi uma pergunta muito longa e detalhada. É uma pergunta muito boa, eu acho. Minha experiência com a OTAN, e meu irmão, que também foi oficial da Marinha, teve experiência com a OTAN também. Lembro-me dele falando sobre ir ao Comando Regional Sul, acho que era em Nápoles, não me lembro bem, mas dizendo o quanto ficou impressionado com a quantidade de brigadeiros circulando por lá. O fato é que os quartéis-generais da OTAN são cheios de oficiais de alta patente. Quando eu servia na força da OTAN, que era a força permanente do Mediterrâneo da OTAN, sabíamos que a OTAN não tinha uma capacidade real de organização. Na Força Permanente do Mediterrâneo da OTAN, SNFM, era algo como uma situação normal, um mistério total. Então veja, a OTAN é uma coleção de estados muito diferentes, com capacidades muito diferentes. Fala-se que é a maior aliança militar de todos os tempos, o que obviamente não é verdade, porque foi derrotada pelo Talibã no Afeganistão. Então vamos ter cuidado ao ouvir nossa própria narrativa política sobre a OTAN. Pessoalmente, se tivesse escolha, eu a encerraria. Faria um declínio controlado e realmente transferiria todos os meus recursos, pensamentos e algumas das capacidades da OTAN, as capacidades de treinamento e coisas do tipo, para algo mais parecido com a OSCE, ou uma organização similar. Acho que eu optaria pela OSCE. Não é perfeita, mas, meu Deus, a OTAN também não é. Lembro-me de estar envolvido no Parceria para a Paz em 1996, e tínhamos um navio russo, um navio americano e um navio britânico, no qual eu ajudava a treinar em 1996. Havia uma sensação muito boa em relação a isso, porque pensávamos que, finalmente, aquelas pessoas com quem nos preparávamos para lutar, possivelmente até em nível nuclear, agora estávamos começando a conversar com elas. E é tão triste que tenhamos perdido todas aquelas oportunidades, inclusive as que você mencionou. Eu acho, porém, que eu encerraria a OTAN. A tomada de decisões na OTAN é realmente difícil. Sabe, cada país toma uma decisão, e então cada um precisa encaminhá-la de volta à sua capital. E eu acho que a ideia de que uma organização criada para confrontar a Rússia possa evoluir, bem, poderíamos dizer que ela poderia evoluir, mas obviamente ainda não evoluiu. Então, Ntumparão, Essalsala. Já passou da validade. E com os americanos indo embora de qualquer forma, acho que nós, europeus, realmente precisaremos pensar em cuidar de nós mesmos. Ainda não entendo muito bem por que ficamos tão preocupados com a saída dos americanos. Quero dizer, os americanos são, claro, uma nação muito poderosa para se ter ao lado, mas nem sempre agiram de acordo com os interesses da Europa. E não acho que as atividades deles, receio dizer junto com os britânicos, na Ucrânia entre 2014 e 2021 tenham sido do interesse dos europeus. Infelizmente, os europeus seguiram junto porque acharam que precisavam ter os Estados Unidos a bordo. Mas acredito que ser realmente independente da América e começar a agir de forma mais realista é o caminho a seguir.
be more realistic. One of the problems is that when you've got NATO, when you've got America, Um dos problemas é que quando você tem a OTAN, quando você tem os Estados Unidos do seu lado, acha que pode fazer qualquer coisa. E acho que esse é um dos riscos que os países bálticos enfrentam. Eles pensam que por terem o maior durão do planeta ao seu lado, podem basicamente enfrentar a Rússia e tentar confrontá-la. Grande erro. Os americanos são uma potência marítima muito forte e uma potência aérea muito forte. Mas em forças terrestres, são relativamente fracos em comparação, por exemplo, com a Rússia e a China. Então, cada um no seu papel, realmente. E nós vivemos em um continente europeu, então eu pensaria de forma independente e consideraria estruturas de segurança baseadas na cooperação e não na confrontação. Sim, e acho que isso se aplica a muitos países europeus, pelo menos aqui na Escandinávia. A lógica é, bem, a OTAN foi boa para nós durante a Guerra Fria, mas parece que eles não aceitam que os tempos mudaram. Havia uma delimitação muito clara. Existiam dois centros de poder, capitalistas e comunistas, e os interesses eram mais alinhados. Mas no novo mundo multipolar, acho que os interesses vão divergir cada vez mais. Então parece que, pelo menos nesta parte do mundo, os escandinavos reagiram à multipolaridade, tentando consolidar a posição dos Estados Unidos aqui, basicamente abrindo espaço para bases americanas e terceirizando mais a política externa para eles. É como se achássemos que isso aumentaria nosso próprio valor para eles. Mas isso acontece ao mesmo tempo em que os interesses estratégicos deles estão se afastando cada vez mais dos nossos. E a suposição é que se somos aliados, nossos interesses serão os mesmos. Mas eu acho que sim, é bastante óbvio que eles mudariam drasticamente. Sempre foi um problema entre a Europa e os Estados Unidos, porque há uma presença americana muito forte na Europa. E claro, eles atuaram como um pacificador. Forneceram segurança após a Segunda Guerra Mundial e acordos comerciais muito generosos. Mas por causa dessa proximidade, isso tem sido uma faca de dois gumes. Ou as pessoas são excessivamente pró-americanas, a ponto de estarem dispostas a terceirizar sua própria política externa, ou são ferozmente anti-americanas. Parece que não temos esse meio termo em que simplesmente temos uma parceria baseada em interesses que se sobrepõem. É sempre terceirizar nossa segurança, amá-los ou odiá-los. É muito estranho. Acho que você tem razão. Acho que o argumento convencional, é claro, é que os americanos pagam muito pela defesa e são o principal fornecedor de defesa dentro da organização da OTAN, enquanto os europeus não pagam o suficiente. E isso provavelmente é verdade. Mas acho que há uma espécie de preguiça intelectual que se desenvolveu entre os europeus, que é a ideia de que eles não precisam se preocupar com as coisas, porque os americanos estão do lado deles. E acho que isso fez com que eles tendessem apenas a... Sabe, você poderia usar a palavra submeter-se, embora eu não ache que seja tanto isso, mas simplesmente não pensar as coisas a fundo. Não pensar a fundo do ponto de vista dos interesses da América, dos interesses da Grã-Bretanha, dos interesses da Noruega, dos interesses da Alemanha e dos interesses da Rússia. Acho que também estamos vendo um movimento em direção a um mundo multipolar. Mas acredito que vai parecer mais um mundo tripolar, porque quando observo a forma como a China está se desenvolvendo como superpotência industrial mundial, e a maneira como a Rússia se provou tanto em guerra quanto industrialmente, e quando se olha para as exportações de energia, a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo, eu acho, e o segundo maior exportador de gás, mas em termos de atuações de carboidratos da mundo, right? Então, duas nações muito bravas que se provaram como tal. E eu acho que os Estados Unidos estão falando muito, especialmente entre os neoconservadores, sobre confrontar ambos. Mas acho que é tarde demais. A possibilidade de confrontar a China industrialmente acabou, pelo menos pelos próximos 20 anos. Então, por uma série de razões, acredito que vivemos em um mundo tripolar.
E já está na hora de os europeus começarem a pensar em como dialogar não apenas com a Rússia, mas também com a China. Não estou dizendo que essas conversas serão fáceis, mas é melhor tê-las, melhor ter diálogo e diplomacia, do que simplesmente erguer um muro de pedra, sabe? Um muro frio, criado por nós mesmos, que os russos não querem. Então acho que ter outra discussão intelectual, uma discussão acadêmica, dentro das sociedades europeias, seria algo positivo do ponto de vista da segurança, realmente refletindo sobre a segurança em todos os seus aspectos. Porque não se trata apenas de segurança militar, trata-se também de segurança econômica e energética. Portanto, por todas essas razões, sabe, precisamos de uma espécie de segundo iluminismo, de fato, Glenn. E precisamos relembrar algumas das coisas que os europeus fizeram tão bem. Se pensarmos em Westfália e no que conseguimos realizar lá, precisamos de uma espécie de segunda Westfália, de alguma forma. Sim, eu conversei com um colega americano que disse que, pelas conversas em Washington, a discussão que estão tendo sobre como se ajustar ao novo mundo multipolar, em que o foco estratégico e os recursos dos Estados Unidos se afastarão da Europa, é na verdade sobre como essa relação deve ser. Ele disse que isso tende a oscilar entre duas posições. Uma é que a Europa deveria essencialmente formar um bloco geoeconômico, comprometendo-se com total lealdade econômica aos Estados Unidos. Então, as tecnologias dos Estados Unidos, a energia, tudo isso, sabe, seguem muito aquele tipo de modelo de Estado vassalo. Ou, alternativamente, eles tentam extrair um pouco mais em termos de recursos, isto é, fazer com que as indústrias-chave atravessem o Atlântico e centralizem o poder lá. Mas, novamente, como você disse, deveríamos ter nossas próprias discussões na Europa. O que é bom para nós, qual é a nossa posição no mundo, como a Europa manterá sua unidade em um mundo pós-americano ou multipolar. O que significará a segurança? Como deve ser nossa relação com os russos e os chineses? Idealmente, essas conversas não deveriam se resumir a slogans emocionais, mas parece que ainda há um longo caminho a percorrer. Enfim, tenho mais algum pensamento final antes de encerrarmos? Acho que eu diria apenas que, como você, muitas vezes me sinto como uma voz no deserto. Mas percebo quando vejo os comentários sobre os podcasts, o seu e o do Danny Davis, que há um público realmente interessado no que estamos dizendo. Suspeito que 80 ou 90% do público ainda siga a narrativa política que está sendo disseminada por aí. Mas é importante que continuemos conversando e que existam vozes deste lado do Atlântico, assim como do outro. Então é uma forma longa de dizer obrigado, porque acho que o seu podcast e os de outros são realmente importantes para oferecer às pessoas um pensamento independente. Assim que ouço alguém dizer, fulano é fã do Putin, e tenho certeza de que dizem isso sobre mim, eu simplesmente penso que essa pessoa perdeu o argumento, porque não está realmente engajando na discussão. É como dizemos no futebol, está jogando contra o jogador, não contra a bola. Vamos pelo menos lidar com o argumento agora e começar a abrir essa discussão para que possamos ter o tipo de conversa intelectual que realmente é necessária. E, portanto, obrigado. Obrigado, Glenn, por todo o trabalho que você faz. Bem-vindo de você, é uma grande honra. Muito obrigado.